E agora vamos falar sobre a história da responsabilidade fiscal, né? O Lula ontem fez um longo discurso, chorou lá, porque quando falou das pessoas que passam fome no Brasil, até escrevi isso na Cruzoé, né? É bom você salutar você ver um governante, um presidente eleito, que realmente parece se incomodar, se emocionar com a miséria. O Brasil ainda é um país bastante miserável. E é salutar que você veja isso tocando o governante, né? Só que daí logo em seguida veio o Lula, velho de guerra, né? Que é o Lula que tenta intimidar as pessoas, muitas pessoas que estão cobrando dele algum sinal, pelo menos, de que vai haver responsabilidade fiscal nesse governo, né? Porque ele vai receber um checão lindo, né? Devia ter até aqueles cheques de programa de auditório, que é um cheque grandão que o cara segura e tira foto, né? Para a gente lembrar. Vai ser um checão aí de uns 200 bilhões de reais para gastar com Bolsa Família, recriado, manter os R$ 600, para possivelmente aumentar o salário mínimo, para possivelmente reajustar a tabela do imposto de renda, dando isenção a quem ganha até R$ 5.000. Ou seja, o Lula está negociando uma PEC que significa gasto significativo logo no começo do governo dele. Uma parte importante das promessas que ele fez na campanha vai poder ser cumprida com esses 200 bi, mais ou menos, que não existem. Esse dinheiro não está no bolso de ninguém hoje. Ele não vai chegar no governo, abrir um cofre e pegar os massinhos de notas lá. O governo vai ter que se endividar, o Brasil vai ter que se endividar, certo? Para endividar mais para obter esses 200 bilhões. Portanto, se o presidente está recebendo essa concessão, essa licença para gastar, vamos dizer assim, não seria nada mais natural que ele aceitasse, até de bom grado, né, aqueles que pedem um sinais mais claros sobre responsabilidade fiscal e sobre, até mesmo, sobre a equipe que ele quer pôr no Ministério da Fazenda, né? Olha lá, ó. Olha o Lula falando. A tal da estabilidade fiscal leva pessoas a sofrer. Verdade, seria lindo um mundo, né, Duda, em que o governo pudesse gastar como se não houvesse amanhã, e tirar todo mundo da miséria e dar comida para todo mundo. E esperamos que ele faça isso. Sim. Mas não dá para desprezar assim, né? Enfim, essa coisa de que ele precisa, então, cumprir, né, as promessas de campanha, quando você aumenta o salário mínimo, esse dinheiro vai principalmente para quem ganha aposentadoria, né? E quando o governo... Enfim, as coisas têm consequências não intencionais, né? Quando o governo gasta muito, aí acaba tendo que aumentar os juros, né? Aumenta a inflação, todo mundo sai prejudicado quando você aumenta a inflação. Houve uma reação muito negativa do mercado, porque a bolsa cai, e até aí nas redes sociais, os petistas, assim, mas as pessoas estão preocupadas com o mercado, né? Como assim? Mas o mercado é onde estão as economias de muitos brasileiros, né? Gente que quer se aposentar um dia e ter o seu dinheirinho, ou isso está em ação, ou está em fundo de previdência, e agora que o mercado derruba, assim, a população brasileira também é prejudicada, né? Então, enfim, mostra realmente esse Lula com cheiro de naftalina e muito teimoso, né? Seria melhor realmente que ele entendesse essas consequências não intencionais. O mercado, né, como diriam lá no interior, o mercado é aquele espantalho que o PT tira de trás ali né, do armário quando alguém vem falar em responsabilidade fiscal. Mas como você observou, é isso aí.
A irresponsabilidade fiscal tem consequências, principalmente a inflação, né? Que acabam atingindo os mais pobres. A inflação é o imposto mais cruel que você pode ter num país, porque ela atinge os mais pobres. A gente está vendo isso acontecer no Brasil. A gente viu isso acontecer ao longo desse ano. A inflação dos alimentos deixou as pessoas realmente nessa situação que levou o Lula às lágrimas, né? A falta de 3 refeições por dia. Foi a inflação que fez isso. E a inflação, em parte, um dos meios de você ter uma escalada inflacionária é gastando loucamente, né? Como realmente se fosse farra. Então, é arrogante essa reação do Lula e do PT, aqueles que pedem que, em contrapartida para essa licença que ele vai receber no começo do governo, ele demonstre claramente que vai ter regra fiscal, sim, pode não ser o teto de gasto, mas vai ter uma outra regra fiscal, que é boa, que vai ser assim, assim, assado. Vai ter um cara na economia que não vai ser o Guido Mantega, que não vai ser o Aloysio Mercadante, né? Que só quer despejar dinheiro aos baldes. Sim. Era razoável que ele reconhecesse a justiça desses pleitos, né? E ele nomeou aí algumas pessoas para essa equipe de transição que eram do Plano Real, né? O André Lara Rezende, o Pérez Farida. E o Plano Real, o grande mérito foi conter a inflação no Brasil, né? Fizeram isso e inviabilizaram até a primeira eleição do Lula. O Fernando Henrique ganha no primeiro turno porque a inflação no Brasil cai de um patamar altíssimo para um patamar que a gente consegue lidar e que é o que a gente está acostumado hoje. Mas o Lula, enfim, a gente não sabe realmente se ele entendeu o recado, né, dessa importância que a inflação tem para os brasileiros, porque quando você derruba a inflação, isso faz um bem para todo mundo, né? Vamos ver uma fala do Armínio Fraga, que é uma autoridade no assunto, dizendo justamente isso, né? Estabilidade fiscal beneficia quem? Os pobres. Exato. Né? Isso aí, coisa que o Brasil aprendeu na prática, né? A duras penas, né? Sim. Vamos ver um pouquinho mais para cima a aspa completa, né? Estabilidade fiscal significa menos incerteza e juros mais baixos, o que gera mais investimentos e mais crescimento. Simples assim. E mais, acompanhada de transparência, aumenta a chance de os recursos beneficiarem os mais pobres. O descontrole fiscal contribui também para a volta da inflação. Né? Sobe um pouquinho, gente, por favor. Parágrafo seguinte. Outra vez, quem perde mais são os pobres. É isso. É curioso, né? O Armínio se pronunciou. A gente teve no site também uma nota mostrando que o Henrique Meirelles se pronunciou. Foi engraçado, né? Ele disse o Lula de humor, né? Ou seja, mostrou que não está nem aí para a contenção das contas públicas, né? E mandou um boa sorte, né? Boa sorte. Boa sorte. É interessante, né? Porque aquela história de que tinha uma frente ampla, como você observou, esse feeling, né, de que existia um desejo de atrair pessoas com opiniões diferentes das opiniões petistas para o governo, acabou levando o Pércio Arida, acabou levando... O André Lara Rezende já é um cara mais de esquerda, mais heterodoxo, assim. Mas o Armínio Fraga, o Henrique Meirelles, todas essas pessoas apoiaram a eleição do Lula. E agora, menos de 20 dias, 15 dias depois da eleição, eles já estão dando um passo atrás. Né? É um mau sinal, isso. Né? Acho que todos eles estão pensando agora, né? A gente cai fora agora ou a gente tenta segurar a onda para ver se a gente consegue, né, determinar um pouco para onde vai esse governo aí, né? Eu acho que eles vão tentar alguma responsabilidade. A minha preocupação é que o Lula já disse que ele não almeja mais um mandato, um quarto mandato, né? Ou uma reeleição depois dessa. Minha primeira reação é falar, oba, legal,
lindo. O que eu quero é um presidente que vá para casa, né? Depois de 4 ou 5 anos. A reeleição é uma maldição. O problema é que, no caso específico do Lula, se ele fizer uma presidência gastadora, uma presidência que está voltada apenas para cumprir as promessas que ele fez durante a campanha, sem nenhuma preocupação com o médio e o longo prazos, o país está lascado. Se o Lula tiver o seguinte raciocínio na cabeça: eu vou fazer 4 anos de gasto louco, vou deixar o país inteiro feliz nadando em picanha e cerveja, e depois vou para casa, nos ombros da galera. E quem vier depois de mim, o dilúvio, dane-se, não é mais meu problema. Sabe, não é improvável que ele esteja com um plano hiperpopulista desse tipo na cabeça. Não é. Porque ele quer recuperar o cartaz, né, o prestígio que ele teve quando saiu do governo lá atrás, né, lá em 2011. Grebe, agora acho que essa fantasia aí do governante que abre mão do poder fácil, não vou ficar só uma eleição, né? Vou ficar só um mandato. No Brasil é difícil de achar, né? Tanto que eu lembrar que o Bolsonaro também falou que ia ser só um mandato, que não ia tentar a reeleição, tentou, não vai ficar, não porque desistiu, mas porque não conseguiu, né? Esse tipo de político aí a gente ia ter que buscar lá na Inglaterra. Viu? Lá, assim, por qualquer coisa, os caras abrem mão e falam, não, então estão indo embora, né? 45 dias depois, né? Mas aqui, portanto, que não seja o Boris Johnson, né, Duda? Se for o Boris Johnson, o cara se agarra ali e haja... Você precisa de um pé de cabra para tirar o cara do cargo. Os amigos aí acabam cuidando disso, né? O próprio pessoal do partido dele. Né? Mas, enfim, agora a gente tem um exemplo também do Alan Garcia no Peru, né? Ele foi um super populista e depois ele volta moderado, né? Faz um bom governo. Enfim, a gente também não pode esquecer que o Alan Garcia acabou aí involucrado, né? Envolvido, né? Com corrupção aí, né? Odebrecht, e acabou também se suicidando, né? Foi um final trágico aí quando pegam ele, né? Tomara que seja um exemplo para o Lula, né? Tomara que a gente veja um Lula moderado. Porque assim, vai ser aquela situação esdrúxula, né? Em que, em vez de se alegrar com a decisão de um político de não buscar a reeleição, a gente vai ter que se inquietar, porque, enfim, ele vai usar isso como uma licença para fazer só coisas que agradem a moçada e nada que seja impopular, né? Ao contrário, né? Vamos ver o que vem por aí. Não está claro. Não está claro. Os sinais... de todo lugar só vem sinais ambíguos, assim. Dos militares os sinais são ambíguos, do PT os sinais são ambíguos. O Brasil é o país da ambiguidade. Coisa linda, né?